Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Mais um dia que o Vasco segue aí em busca de reforços e busca principalmente de um novo treinador, né, para 2023. A gente vai atualizar aqui as informações que a gente tem, o que aconteceu de ontem para hoje, nomes que estão sendo falados, quem está mais próximo, quem está mais distante. Enfim, vamos tentar aqui atualizar todas essas informações. Mas acredito mesmo que contratações concretas, né, finalizadas, anunciadas, a gente deve ter a partir de semana que vem. Então, antes do vídeo começar, eu peço o seu like, que é muito importante. Você deixando o like, você ajuda o YouTube a notificar mais vascaínos aqui sobre o conteúdo. E peço também a sua inscrição, se você não for inscrito. Passamos de 178 mil vascaínos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá e você nem sabe, né? Então faça essa consulta aí com a Mais Ágil. Tá precisando daquele dinheirinho extra, a Mais Ágil pode te ajudar aí nessa questão. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, mais um dia, né? Mais um dia nessa busca aí por um novo treinador, por reforços, novos nomes aí que estão sendo falados, né? A gente vai atualizar aqui a situação de Pedro Raul, situação de Wellington Rato também, Júnior Urso, enfim, a situação dos treinadores. Vamos começar falando aqui de treinador. O Vojvoda hoje foi anunciado de forma oficial ali pelo Fortaleza, né? Ele já era o treinador do Fortaleza. O Fortaleza hoje anunciou de forma oficial que ele renovou o contrato. Então, o Vojvoda optou realmente por ficar no Fortaleza. Além do Vasco, que ele recusou proposta, ele também teve uma proposta do Corinthians e teve também o interesse do Atlético Mineiro no seu trabalho, mas ele preferiu permanecer lá na equipe do Fortaleza, onde ele já está ambientado, né? Já tem ali um bom trabalho no Fortaleza nas duas últimas temporadas, é ídolo da torcida, decidiu não arriscar, né? Preferiu ficar onde ele já conhece e é um direito do profissional. Isso pelo menos mostra que, assim, o problema não foi o Vasco, né? O Vasco fez a parte dele, ofereceu um bom contrato, ofereceu um bom salário, ofereceu possibilidade aí de montar um bom time, mas ele optou por ficar no Fortaleza. Eu ficaria mais preocupado se o Vojvoda aparecesse agora num Corinthians, no Atlético Mineiro, num Santos, que contratou aí o Odair Helma. Enfim, como ele optou pela permanência no Fortaleza, o problema não deve ter sido, então, a proposta do Vasco. Então, Vojvoda oficialmente no Fortaleza. Vamos falar dos nomes aí que estão sendo falados, né, como possibilidade para assumir o Vasco em 2023. Começando com o Antônio Oliveira, o português que trabalha no Cuiabá, né, salvou o Cuiabá do rebaixamento, trabalhou também já no Atlético Paranaense aqui no Brasil. Ele está de férias em Portugal, o seu país, e tem conversas com o Vasco, né? O Vasco sondou essa situação, ele foi oferecido primeiramente, depois o Vasco sondou ali a situação do Antônio Oliveira e é um treinador que está no radar. Ontem também surgiu o nome do BKSS, campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras, né? O BKSS é um treinador que sempre tem o seu nome ventilado no Brasil, tá tendo o seu nome ventilado também no Atlético Mineiro, mas que até o momento, né, não acertou com nenhum clube brasileiro. A tendência é que ele venha para o mercado brasileiro e o Vasco tem o interesse nesse treinador. Também se fala no nome do Kudê, o Kudê que trabalhou no Internacional, o Paulo Brax também já trabalhou no Internacional, eles têm ali de certa forma uma relação. Existe aí algumas informações que o Vasco tem conversas também com o Kudê, ainda não avançou numa proposta, mas é um nome também que está no radar. Um nome que esquentou ontem à noite foi o Barbieri, treinador que estava no Red Bull Bragantino, né? Foi desligado do Red Bull nessa temporada, mas por ser um treinador que já tem experiência em clube empresa, né? Teve ali 2 ou 3 temporadas no Red Bull Bragantino, onde ele chegou numa final de Sul-Americana, onde ele levou o Bragantino
para uma Libertadores, né? Fez uma boa campanha, conhece ali a metodologia. A 777 já disse algumas vezes que se espelha bastante, né, no projeto do Red Bull, então é um nome que também está no radar, o do Maurício Barbieri. Causa ali uma certa rejeição da torcida, porque é mais um treinador que foi revelado ali pelo Flamengo, né? Ele também é um treinador que vem da base do Flamengo, mas esse aí já tem experiência profissional, ao contrário do Maurício Souza, né? O Maurício Barbieri tem ali experiência profissional e uma boa passagem no Red Bull Bragantino. Ainda não tem proposta também do Vasco pelo Barbieri, mas é o nome que está aí sendo monitorado. E por último, o Jardine, treinador que está no futebol mexicano, campeão olímpico pela seleção brasileira, tem experiência em trabalho com jovens, né? E também é mais um nome que está aí sendo monitorado. Existe também algumas informações que podem pintar um treinador português no Vasco, já que o Paulo Brax está lá na Europa, está em Portugal, né? Fazendo alguns contatos, etc e tal. Enfim, meus amigos, até o momento o Vasco realmente só fez proposta pelo Vojvoda e a proposta foi recusada. O Vasco agora está conversando, estudando e analisando aonde vai avançar. E o torcedor fica aqui, nessa ansiedade, né, nessa angústia para saber quem será o novo treinador. A expectativa é que a gente tenha novidades só realmente na próxima semana, a partir de segunda-feira. E claro, né, a gente vai acompanhar tudo aqui no canal Machão da Gama. A gente vai começar a falar agora aqui de jogador, mas antes eu tenho um recado aqui da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem um link da 1xBet e você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, a 1xBet está te dando um bônus de 100% no seu primeiro depósito. O seu valor dobra. Você fazendo o seu cadastro no link que está aqui no comentário fixado, usando o nosso código promocional, o seu valor vai dobrar. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, tá chegando aí Copa do Mundo e você pode fazer a sua fezinha lá no site da 1xBet. Bom, vamos falar aqui de jogador, né? Surgiu a informação hoje pela manhã que o Vasco está interessado no lateral direito Gilberto, que atualmente está no Benfica. O jogador viria por empréstimo ao Vasco com opção de compra, segundo a imprensa portuguesa, né? Importante, a imprensa portuguesa também não está cravando que o jogador está vindo para o Vasco por empréstimo, não. A informação é que o Vasco tem interesse em trazer o jogador por empréstimo com opção de compra. O Gilberto, que já jogou no Vasco, né, em 2017, depois ele jogou também no Fluminense, e o Jorge Jesus levou o Gilberto para o Benfica. Então, surgiu aí essa informação do interesse do Vasco no lateral direito Gilberto. Falando em lateral direito, ontem o Léo Matos confirmou que não fica no Vasco como jogador, né? Provavelmente ele deve encerrar a sua carreira e não joga mais pelo Vasco profissionalmente. Vamos falar aqui também de um outro velho conhecido da torcida, Luan. Ontem surgiu informação ali de algumas páginas do Palmeiras, né, setoristas que cobrem o Palmeiras diariamente, que o Vasco teria interesse no Luan, que é bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras e revelado aqui no Vasco da Gama. Até o momento também a gente não tem informação de proposta, só do interesse. Júnior Urso é o único que está acertado, né, realmente está acertado, só falta o anúncio oficial, só falta o jogador chegar no Brasil, fazer os exames, etc e tal, mas já está certo com o Vasco. O próprio jogador já confirmou isso numa live no Instagram. E dois nomes que o Vasco tem muito interesse, né? E tem negociações, a gente pode dizer, um pouco mais avançadas. Primeiro, o Pedro Raul, que ontem, inclusive, o Pedrosa trouxe uma informação que o atacante Pedro Raul quer jogar no Vasco, principalmente porque os salários oferecidos pelo Vasco foram bons, as luvas apresentadas também foram boas, e o jogador sabe que no Vasco ele será titular. Então, Pedro Raul quer muito jogar no Vasco. E quem também quer muito jogar no Vasco é o Wellington Rato, destaque aí do Atlético Goianiense. O empresário do jogador também quer muito colocar ele no Vasco. O Vasco, inclusive, já falou ali sobre valores com o Wellington Rato e com seu empresário. Falta agora resolver com o Atlético Goianiense, né? Ver quanto o Atlético Goianiense vai pedir para liberar o Wellington Rato, mas é uma contratação que deve acontecer também. E para encerrar, vamos falar aqui do zagueiro Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que o Vasco tem interesse nesse jogador, mas o Atlético Paranaense só aceita liberar por cerca ali de 25 milhões de reais. É um bom zagueiro, mas será que vale a pena o Vasco investir 25 milhões de reais na contratação do Pedro Henrique? Enfim, vamos aguardar, meu amigo. A tendência é que semana que vem seja mais concreta, né, do que essa semana que passou. Já estamos na sexta-feira, tivemos muitas especulações e pouca atitude do Vasco no mercado, né? A gente espera que na próxima semana seja melhor. Vou ficando por aqui, volto ainda hoje na parte da tarde para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima, fui!